pessoal, Rômulo Jogaib na área. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo na paz? Meus amigos, vindo hoje aqui para falar com vocês sobre um negócio que eu nunca falei: hipertensão arterial sistêmica, ou pressão alta vulgarmente. Eu tenho uma página no Instagram, para quem não sabe, @RômuloJogaib, onde eu publico pequenas coisas mais rápidas, conhecimentos mais rápidos, e recebendo a sugestão de vários seguidores lá, eu cheguei à conclusão que eu deveria falar sobre hipertensão arterial, pois muitos usuários de esteroides anabolizantes temem a hipertensão arterial, e usuários de testosterona ou pacientes que têm a pressão arterial elevada são reticentes em usar a testosterona, pensando que o quadro pode agravar. Então vamos falar sobre isso hoje. Hipertensão arterial e qual a importância disso para o ser humano, para o corpo humano, para a saúde humana. Ela é conhecida, a hipertensão arterial, como o assassino silencioso. E por que isso acontece? Porque a hipertensão, na grande maioria dos casos, ela é silenciosa. E embora ela possa dar sintomas, né, eu até brinco com os pacientes e falo: ninguém morre de dor de dente, porque dá sintoma, você vai correndo para o médico. Já a hipertensão, já o diabetes, muitas das vezes eles são silenciosos e o paciente, por não sentir nada, não procura ajuda. Pasmem vocês, ainda para piorar, muitos pacientes, e aí geralmente eu me refiro àqueles pacientes de baixa renda, de baixo poder intelectual, procuram ajuda mesmo após um diagnóstico. Pasmem vocês, o médico dá o diagnóstico: olha, você é hipertenso, você precisa controlar sua pressão, ou até, você é diabético, precisa controlar sua glicemia, e o cara, como não sente nada, ele vai levando a vida, simplesmente, até depois de alguns anos ele descobrir que aquela hipertensão se tornou uma insuficiência cardíaca, enfim, causou um monte de outros problemas bem mais graves. Então, vamos falar sobre hipertensão, e eu fiz um script aqui para me organizar dessa vez. Então, o que é a pressão arterial? Pressão arterial é a força exercida contra a parede das artérias promovida pela atividade cardíaca. Então, eu trouxe aqui um aparelho de pressão. Estou meio gripado. Isso aqui é um aparelhinho de pressão, onde você pode comprar aí em qualquer lojinha de produtos hospitalares, na internet. E é importante que esse aparelho de pressão ele tenha um símbolo do em metro, para que você tenha alguma credibilidade. Eu consultei alguns amigos cardiologistas e eles me falaram que o melhor aparelho é aquele que comprime a artéria braquial e não a artéria radial. Não souberam exatamente me explicar o porquê, mas o que eu concluí é que quanto maior a distância do ponto onde vai ser aferido para o coração, pode ocorrer alguma dissipação, alguma menor acurácia naquela aferição. E eu trouxe também 2 manguitos. Um manguito para pessoas normais e um manguito para pessoas obesas. Isso tudo tem um porquê, né? Por que eu fiz isso? Porque é importante, muito importante, o tamanho do manguito para você ter uma pressão arterial precisa.
Então, usualmente a pressão arterial ela vem com dois valores: pressão arterial sistólica, que é sempre maior, e pressão arterial diastólica, que é sempre menor. Às vezes você vê a abreviação, a palavra PAM, pressão arterial média, que seria a média aritmética entre essas duas. Mas usualmente a gente fala pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. O famoso 13/8, 12/8, que na verdade ele é medido em milímetros de mercúrio, como vocês podem ver aqui, cis de sistólica, dia de diastólica, e embaixo, né, você vê que o pulso também é muito importante. São medidos em milímetros de mercúrio. Então, na verdade, o correto seria falar 130/80, 120/80 e não 13/8, mas isso é meio que vicioso da linguagem. Então, como que a hipertensão arterial ela prejudica o ser humano, né? Como que ter uma pressão arterial elevada prejudica o corpo humano? O que a gente sabe que acontece com a pressão arterial elevada? A gente sabe que essa pressão arterial elevada ela danifica a parede dos nossos vasos. Então, o fluxo sanguíneo elevado gera um tipo de fluxo chamado de turbilhonar, uma espécie de turbilhão que sai danificando a parede dessas artérias. E eu sempre faço essa analogia. Quando a gente estuda cardiologia, a gente ouve que o sistema circulatório é como se fosse um encanamento, onde o coração ele é a bomba d'água e os encanamentos são os vasos. Só que, diferentemente dos vasos, diferentemente dos canos, os vasos são estruturas vivas que emitem sinais, que sofrem influência de outros sinalizadores, diferente da parede de um cano, que é inerte, que pode simplesmente só romper com uma pressão elevada. Isso pode ocorrer com um vaso sanguíneo também, mas frequentemente esses vasos, quando não rompem, devido a esse fluxo sanguíneo turbilhonar, que é uma espécie de fluxo errático, um fluxo, vamos botar assim, comparando como se fosse uma correnteza de água lá dentro, né, muito agressiva. Então, o que ele faz? Ele danifica o endotélio. Endotélio é a linha de vasos sanguíneos, de células sanguíneas que circundam aquele vaso. E então, fiz essa analogia com encanamento, né? E o que a gente sabe? Que a lesão endotelial, esse fluxo turbilhonar, ele favorece um processo chamado aterosclerose, que é um processo degenerativo da parede desses vasos, que em última análise, o que acontece? Na parede desses vasos vai ocorrer, como falei, são repletos de células vivas que vão ocorrer reações pró-inflamatórias na parede desses vasos e gerar o que a gente chama de placa de ateroma. E nessa placa de ateroma, o que a gente sabe que tem é uma placa gordurosa, onde você encontra também colesterol. E aí, muito se associou o colesterol até os dias de hoje como o grande vilão, já que a gente tem acúmulo dele naquela placa. E existe muita controvérsia em relação ao colesterol, não vou falar sobre isso nesse vídeo, e vou me ater à pressão arterial. Mas, enfim, não é uma relação simples, direta. Se eu como colesterol, meu colesterol sobe, ele vai lá, vai formar a placa de ateroma. Não é assim que funciona, não é tão simples assim. E qual é o grande problema da hipertensão arterial? Ele é um problema porque ele é assintomático. Como eu falei, na grande maioria dos casos ele é assintomático. Eu vou publicar aqui um vídeo que foi feito pela campanha da American Heart Association, que é uma associação médica de cardiologistas, para que vocês vejam aqui em seguida e tenham uma noção bem contundente a propaganda. Assistam. It even causes vision loss, kidney disease, and sexual dysfunction. You heard me. It doesn't have symptoms, but the consequences are serious. You can take control with a simple test. Check your blood pressure before it checks you. Certo. E
dando sequência, essa pressão arterial, quando não tratada, ela vai sabidamente gerar novas consequências para esse corpo humano. E a gente sabe que uma pressão arterial elevada, não tratada, predispõe a infarto agudo do miocárdio, predispõe a AVC e outros problemas circulatórios, como no próprio vídeo falou aí, da disfunção erétil. Parece bobo, mas o homem muitas das vezes ele não se impressiona, não se intimida quando a gente fala de infarto, de AVC, mas se falar de disfunção erétil, ele rapidinho fica atento, né, e adquire novos hábitos. Só que saibam, meus amigos, uma pessoa com insuficiência cardíaca não consegue ter uma boa ereção. Já falei sobre ereção, e quando eu falo sobre ereção, eu falo que a gente precisa da integridade de 3 sistemas. Sistema endócrino, sistema circulatório e sistema nervoso. Se o seu sistema circulatório está danificado, você não vai ter uma boa ereção. Mal comparando, é como se esse encanamento seu, por onde passa o sangue, ele estivesse entupido de placas de ateroma, onde o fluxo sanguíneo para a chegada de sangue com oxigênio e nutrientes está reduzido. E o pênis é uma bolsa de sangue que precisa receber sangue para se manter ereto, certo? Então é importante a integridade do sistema circulatório, muito importante, na minha opinião, para você ter uma qualidade de ereção, certo? E com o avançar dessa doença aterosclerótica, com o avançar da doença ateromatosa, o que a gente sabe? Que o fluxo sanguíneo para aquela região distal onde a gente tem a placa de ateroma, ele vai se estreitando. Então é como se aquela luz daquele vaso tivesse uma capa de uma placa de ateroma, onde ela vai progressivamente diminuindo a luz e com isso diminuindo o fluxo sanguíneo, diminuindo a entrega de nutrientes, de oxigênio, e aquele tecido, quando ocorre uma oclusão arterial, aquele tecido amontante, ele vai sofrer uma consequência. E a gente sabidamente entende que quando isso ocorre num órgão nobre, de alto metabolismo, como o cérebro, como o coração, o paciente tem um efeito na hora, é aquela dor no peito, é aquela falta de ar, aquela sensação de aperto no peito, ou quando é na cabeça, aquele quadro neurológico, aquele déficit neurológico focal que a gente fala, que é boca desviada, parestesia, formigamento ou fraqueza numa metade do corpo, né? Enfim, aquela consequência hostil que a gente sabe, né? Que muitas das vezes é irreversível. E quais são as causas, né? A gente fala muito sobre tratar as causas e não simplesmente tratar os sintomas. E existe no Código Internacional de Doenças um negócio chamado hipertensão arterial, hipertensão essencial ou hipertensão arterial primária, que seria, como tudo na medicina, que é chamado de essencial, que não tem uma causa. E seria muito simples da nossa parte, como médicos, colocar todo mundo como hipertensão arterial essencial, sem uma causa. E a gente sabe que a hipertensão, ela está relacionada com diversos fatores no corpo humano. Eu não vou aqui me exemplificar todos, mas o que a gente sabe? Existe a hipertensão secundária a um problema que está ocorrendo, não necessariamente no coração. E uma dessas grandes causas de hipertensão secundária é a estenose de artéria renal, ou seja, o estreitamento da artéria que vai para o rim, e o estreitamento dessa artéria vai gerar todo um desbalanço na sequência de secreções de citocinas, de antihipertensivos naturais que a gente produz, e, em última análise, gerar hipertensão, o que a gente chama de hipertensão renovascular, gerando uma hipertensão sistêmica. E essa estenose de artéria renal frequentemente ocorre por uma placa de ateroma que se desenvolve ali. Mas a gente sabe também que deficiência de magnésio promove hipertensão arterial e que a nossa dieta não é lá essas coisas. Então é interessante suplementar magnésio, sem sombra de dúvida.
A gente tem diversas formas interessantes de magnésio, magnésio de malato, magnésio glicina, são as formas de magnésio quelado que a gente tem. Magnésio também tem diversas outras funções. Eu sou um grande fã do magnésio, acho que vale muito a pena, recuperação muscular, enfim, eu sou pró-magnésio. E a gente sabe também que a hipertensão pode estar relacionada ao excesso de consumo de sal na dieta. Realmente, existe muita controvérsia em relação a isso. Existe o sal branco refinado e existe o sal rosa ou sal marinho, que são substâncias diferentes, onde você, majoritariamente no sal branco refinado, você prioriza a quantidade de sódio, de Na, que é o sódio, e nos outros sais a gente tem outros minerais também. Então o excesso de sal pode promover uma retenção hídrica e aumenta a pressão arterial. O excesso do consumo de álcool também está relacionado com aumento da pressão arterial, e eu não vou aqui, quem sou eu para dizer quanto que é o excesso, né? Eu sou radicalmente contra o uso de álcool. O paciente ele escolhe fazer uso de álcool de uma maneira responsável, ele não necessariamente vai ser maléfico para a pessoa, mas eu simplesmente não gosto, detesto o paladar do álcool e o efeito do álcool. A gente sabe também que a hipertensão ela aparece devido ao sedentarismo. Então, uma vez que você diagnostica aquele paciente, você precisa estimular ele a sair do sedentarismo, a fazer alguma atividade física. Outra coisa muito frequente hoje, pessoal, o grau de estresse que nós temos. Quantas profissões aí o cara não leva trabalho para casa, fica em WhatsApp tendo que resolver problemas intermináveis, né? E o grau de estresse faz você liberar um hormônio chamado adrenalina. A adrenalina é uma droga, tem uma ação, é um hormônio que tem uma ação vasoconstritora, e se tem uma ação vasoconstritora, pode aumentar a sua pressão arterial. E notadamente a gente vê isso naqueles pacientes que têm uma pressão elevada e que tem uma frequência de pulso aumentada. É aquele cara que está em repouso, onde o normal ele deveria bater aí entre 60 e 100, e o cara está lá 115, 120, o cara está taquicárdico, né? Isso é muito comum da adrenalina e obviamente também da falta de condicionamento físico, né? Um coração eficiente, ele bate poucas vezes por minuto para mandar sangue suficientemente para todas as células do corpo. Um coração ineficiente, descondicionado, ele precisa bater aceleradamente para conseguir esse mesmo feito, né? Então, uma outra causa também é o excesso de peso. E isso aí, galerinha maromba, vale para você, fortão de 3 dígitos, que é puro músculo, que tem um dígito de percentual de gordura, mas que pesa 3 dígitos. Excesso de peso, quando eu falo, eu não me refiro somente àquele cara gordão. Eu me refiro àquele cara com excesso de peso, mesmo que seja músculo. Músculo é um tecido, e ele é um tecido ativo. Você precisa mandar sangue para esse excesso de músculo, e você tem o miocárdio, a bomba cardíaca que vai fazer que é responsável por fazer esse trabalho. E ele vai estar mais sobrecarregado, sem sombra de dúvida. Então uma pessoa pesada, pessoas pesadonas, devem ficar de olho na sua pressão arterial, e frequentemente é interessante que eles estejam sendo tratados com antihipertensivo, para o bem e da sua saúde. Agora, vamos à questão da aferição, né? Então, como que a gente diagnostica? Fui na emergência, botei lá meu aparelho de pressão, bum, a pressão deu alta, 14/9, já tenho que sair com antihipertensivo? Não. O consenso que a gente tem é que essa pressão ela deve ser vista em 2 momentos diferentes, e ela tem que estar acima de 12/8. Né? Existem aí novas diretrizes, não vou me ater a essas diretrizes. Existe muita crítica, pois a gente acredita, algumas pessoas acreditam que o grande objetivo dessas diretrizes é vender antihipertensivo. Enfim, não vou ficar entrando nesses detalhes, mas uma pressão acima de 12/8, na minha opinião, é uma pressão que merece ficar atento e de repente até iniciar uma medicação antihipertensiva. Então existe esse consenso, que é você aferir 2 momentos diferentes, 2 idas ao médico em momentos diferentes, aferir a pressão, e ela se contrai acima de 12/8, e existe, na minha opinião, o que é melhor, que é o mapa 24 horas, que é
monitoramento arterial monitoramento ambulatorial de pressão arterial, que nada mais é do que um aparelhinho que vai ficar fixo no seu braço, medindo a sua pressão em 24 horas. E aí você vai ver a sua pressão fazendo as coisas no seu dia a dia normal. Nesse dia você não pode fazer atividade física, mas você vai fazer tudo o que você faria num dia a dia normal seu. Trabalhar, estudar, lavar roupa, lavar louça, enfim, fazer as coisas que tem que fazer. Viu como eu sou um cara prendado? Lavar louça, lavar roupa? Foi a primeira coisa que veio à minha cabeça. Brincadeira, pessoal, quem me dera. Mas, e como que é feita essa aferição? Para você não ter erro, em primeiro lugar, o paciente tem que estar pelo menos 5 minutos em total repouso. Se ele chegou de algum lugar, se ele estava correndo, subiu uma escada, ele tem que ficar pelo menos 5 minutos em total repouso. E não pode estar falando no momento da aferição de pressão. É importante que esse braço ele esteja na altura do coração. Se ele está mais para baixo, a pressão falseia para cima. E se ele está mais para cima, a pressão falseia para baixo. Então é importante que aquele braço esteja na altura do miocárdio. Tá foda hoje a sinusite. E o importante é que ele tenha um manguito apropriado para aferir a sua pressão arterial. Então a gente pode olhar aqui que esse manguito, ele diz aqui, ó, para um braço de 22 a 36 centímetros. Então, pessoal, se você tem um braço um pouquinho maior que isso, é melhor que você use o manguito de obeso. Para que isso? Para que você tenha uma aferição de pressão precisa. Então, quando eu boto esse manguito pequeno num braço maior, essa pressão falseia para cima. E quando eu boto um manguito grande numa pessoa com braço fino, essa pressão falseia para baixo. Então é importante que você coloque o manguito apropriado. E se você, por exemplo, vai fazer um mapa 24 horas porque o seu médico pediu, eu frequentemente peço isso a alguns dos meus pacientes, é importante que você avise no dia lá de pegar o material que você precisa de um manguito maior para o seu braço, apropriado. E existe um outro problema, na hora de você colocar esse manguito, você dificilmente vai conseguir colocar esse manguito sozinho, né? É sempre bom que alguém coloque, né? Esse aqui eu deixei meio que no esquema, mas é sempre bom que alguém coloque e aqui possa entrar um dedo com menos folga do que está isso aqui. Aqui está muito folgado, entra 2, entra 3, tem que entrar um dedo com alguma folga. E aí sim é um posicionamento apropriado para você iniciar a aferição. Se você inicia e isso aqui está muito frouxão, muitas das vezes o aparelho nem vai conseguir aferir. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar sobre pressão arterial. É óbvio, pressão arterial é uma questão muito importante, multifatorial, não é uma questão simples. Quando a pessoa é diagnosticada, ela tem que usar os remédios indefinidamente. Não existe usar remédio só quando está hipertenso. Ah, mas quando eu vou na emergência e eu não uso nada, e aí eu vejo que a minha pressão está aumentada, o médico me dá o remédio. Uma coisa é emergência hipertensiva, ou seja, você foi lá na emergência porque está com dor de cabeça, sinusite, seja lá o que for, como eu estou hoje, por exemplo, e a sua pressão se encontrou muito elevada, 17/9, enfim. E aí o médico lá, isso configura um quadro de emergência hipertensiva e ele te dá um antihipertensivo. Mas isso não quer dizer que você vai precisar usar o antihipertensivo para o resto da sua vida. Mas já é um alerta, né? É lógico que o momento que você vai numa emergência e você está com algum problema não é o momento ideal para você caracterizar a hipertensão, porque certamente se você foi a uma emergência, algum problema você tem, alguma coisa está andando fora do vídeo. Ficou bem extenso e olha que eu tentei ser bem simplificado. De repente eu venho aí com uma parte 2 ainda sobre hipertensão, medicamentos antihipertensivos, enfim, vamos vendo aí como é o feedback de vocês. Quem gostou, quem ficou até aqui comigo, meu muito obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem esse canal a crescer ainda mais. Pessoal, meçam a pressãozinha de vocês. Cuidem-se bem. Um abraço a todos e até mais.